Olá galera, como estão? Aqui estou eu, Marvetman, trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a nova versão que a Sony lançou do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Spider-Man No Way Home, seja lá o jeito que você queira chamar o filme. Essa versão se chama More Fun Stuff Version, que na tradução literal significa a versão mais divertida, ou para ser mais simples, a versão estendida. Eu vou falar sobre essa versão estendida, essa nova versão que lançaram nos cinemas mais uma vez. E, bom, eu vou falar para vocês sobre essas cenas, o que mudou, o que não mudou, se muda alguma coisa na história, se não muda, se essas cenas são maravilhosas, se não são. Eu vou falar tudo o que vocês quiserem saber sobre essas novas cenas, tá legal? É claro que esse vídeo vai ter spoilers, porque como o Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um filme que já lançou faz tempo, né? Lançou no ano passado. Então, eu acho que não teria problema falar um pouco desse filme com spoilers, porque, pô, todo mundo já assistiu esse filme, né? E se você não assistiu, bom, já sabe. Mas então, antes de eu falar sobre essas cenas excluídas, essas cenas estendidas, seja lá o que for, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo e, bom, me siga no Instagram e todas aquelas coisas chatas que você já sabe que eu não vou ficar enrolando aqui, né? Mas enfim, vamos nessa. Bom galera, é o seguinte, quando eu soube que a Sony ia relançar o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa com cenas estendidas, né, com cenas excluídas, que não foram nem para os DVDs nem para os Blu-rays, eu achei que, eu fiquei muito animado, né, porque, uma versão estendida de um filme recente do Homem-Aranha que ainda fez muito sucesso, então vai dar bom, né, vai dar muito bom. Inclusive, a bilheteria provavelmente vai aumentar um pouquinho devido a toda essa repercussão. Mas o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre essas cenas, vou falar sobre cada uma dessas cenas, o que eu achei delas e depois eu vou falar a minha conclusão final sobre essa versão estendida. Se ela vale a pena, se não vale, se muda alguma coisa, se não muda. Então, vamos lá. Seguinte galera, uma das primeiras cenas excluídas que aparecem nessa versão é uma cena em que a Tia May tá lá na delegacia e ela tá conversando com aquele cara do departamento de danos. E, bom, basicamente não é nada grande, sim, sabe? Não é uma coisa impactante e tal. É só uma ceninha para complementar a cena que já apareceu na versão original, entendeu? Então é basicamente o cara do departamento de controle de danos perguntando pro Peter o que ele sabe sobre o macaco noturno. Então já começa por aí. E eles relembram um pouco sobre o que aconteceu na Torre Washington, o que aconteceu com todos esses monumentos mundiais, né, que o Peter praticamente teve batalha em vários monumentos, como a Torre Washington, a ponte lá de Londres. Então eles vão relembrar muito esses acontecimentos desses monumentos aí. Agora, a Tia May, tem uma cena da Tia May na delegacia com o cara do departamento de controle de danos, que não é basicamente muita coisa, ela só fala mais do que ela falou na versão original. Na delegacia ela tenta contestar pro cara lá do departamento de controle de danos que eles não podem prender eles, porque eles não têm uma acusação concreta e tudo mais. Então é basicamente uma complementação que eles colocaram para dar mais ênfase nesse diálogo que ela teve com o cara lá do departamento de controle de danos. Então não foi uma cena muito grande, muito impactante. A maioria das cenas são assim, tá? Eu já vou explicar mais. Aí depois ele dá meio que um sermão nela, falando que a negligência de menor é um crime grave, que não sei o que ela deveria arrumar um advogado, blá blá blá, isso que você viu na versão original. Bom, agora eu tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando cenas extras com o Matt Murdock, o demolidor do Charlie Cox. E, bom, realmente tem, mas não são tantas cenas quanto a gente achou que teria. Na verdade, nós temos uma cena extra que é basicamente o Matt Murdock junto com o Happy
eles basicamente estão enfrentando uma audiência, assim, tudo mais. E aí ele recebe uma notificação na casa dele de que os vilões estão entrando no apartamento dele. Lembra que o Peter leva os vilões para o apartamento do Happy para tentar curar eles e tudo mais? Então, o Happy ele recebe uma notificação do celular dele disso, que isso está acontecendo lá na casa dele, né, no apartamento dele. E basicamente o Matt Murdock tá lá defendendo o Happy e tal. Aí isso acontece e o Matt Murdock fala pro Happy parar de suar. Aí ele pergunta como é que se faz isso e tal. É uma cena até que engraçadinha. Mas é basicamente isso. Essa é uma das poucas cenas excluídas que nós temos do Matt Murdock nesse filme. Eu achei que ia ter referência ao Demolidor de 2003, mas não teve, cara. Bom, nós sabemos que em Homem-Aranha Volta pra Casa nós temos muitas cenas do Peter na escola. E as pessoas sabem que ele é Homem-Aranha, então tem todo esse negócio do Peter na escola, né? E nessa cena, e nessa nova versão, quer dizer, não foi diferente. Nessa nova versão nós temos muitas cenas extras do Peter na escola e tudo mais, enfrentando todo esse negócio aí da identidade dele ter sido revelada e tudo mais. Uma dessas cenas é que quando ele vai pra escola, ele vai lá naquela quadra, naquele ginásio, sei lá que negócio é aquele, e todo mundo basicamente lá enche o saco pra ele subir pela parede e tudo mais, pra mostrar, né, as habilidades dele e tudo. Aí ele basicamente sobe a parede, né, ele escala as paredes, quer dizer, e aí todo mundo zoa ele, zoa da cara dele, chama ele de esquisito. Então é basicamente isso, não é uma coisa gigantesca, mas é uma coisa que mostra que as pessoas estão enchendo o saco do Peter para ele mostrar que ele tem os poderes, e como se ele fosse sabe, uma apresentação de circo, tá ligado? Todo mundo zoa ele por isso, e isso eu achei até que interessante. Mais adiante no filme nós temos uma cena extra que não é nada demais, é basicamente uma cena em que a Beth entrevista alguns personagens. Ela faz meio que uma entrevista com alguns personagens e tudo mais. E, bom, essa cena ela realmente demorou muito pra acabar. Tipo, eu achei que essa cena, tipo, do jeito que ela tava andando, parecia que ela tinha, sei lá, 1 minuto, porque demorou até que um pouquinho pra acabar toda essa entrevistaiada que ela fez com os personagens e tudo mais. E eu falei, pô, será que a versão estendida é só por causa dessa cena aí? Porque, sabe, quando você começa a assistir a cena é até que interessante. Pô, mas uma cena aí e tal que faltou, legal, uma cena extra e tudo. Só que quando a cena vai passando, você fala, pô, vai ficar só nisso agora? Tá demorando demais, vai ficar só nisso aí? Então ela entrevista o Flash, e o Flash fica falando, não, eu sou o melhor amigo do Homem-Aranha, que não sei o que ele finge que tá emocionado e tudo mais, se achando, aquele jeito falso dele, né? E nós temos muitas cenas com o professor, né, o professor do Peter, que fala que o Peter pra ele é considerado como se fosse um filho e blá blá blá. E tem muitas cenas excluídas desse cara chato que fica tentando fazer piada. Sabe quando você tenta fazer uma piada? Você tenta fazer uma piada achando que ela é engraçada, mas ela não é? Então, esse cara, ele é muito chato. Tipo, ele é muito chato mesmo. Ele fala, não, que o mistério tava certo, blá, blá, blá e tal. Teve um pouquinho disso na versão original, mas nessa versão foi uma coisa que encheu mais o saco ainda. Então, isso foi uma coisa que eu realmente não gostei. A cena é basicamente, tipo, na entrevista que a Beth fez com ele, é basicamente, sei lá, uns 40 segundos ele falando só isso, né? Que o mistério tava certo, que não sei o quê. E contando um monte de piada, uma escola de ciência, blá blá blá. Isso eu achei meio chato. Pô, anda logo, sabe? Anda logo, vamos andando. Enfim, teve vários personagens que foram entrevistados por ela. Primeiro ela entrevistou o professor, se eu não me engano. Depois ela entrevistou o Flash. E depois ela entrevistou esse cara chato aí que eu falei. E depois ela entrevistou o professor, que falou que o Peter era considerado como um filho para ele. E depois nós temos uma cena com o Ned falando com a Beth, entendeu? Então é basicamente isso. Nós também temos uma cena da Beth onde ela basicamente fala sobre a graduação, né, que eles estão tendo, porque eles vão para a faculdade, não sei o que, então é tipo uma graduação. E eles estão tipo meio que fazendo uma retrospectiva de todos os anos letivos que eles passaram no colégio Midtown.
e mostra vários projetos de ciência que alguns alunos fizeram, né, fazendo retratações sobre a Estátua da Liberdade e tudo mais, e blá blá blá, e todas essas coisas. Que a Estátua da Liberdade, o design da Estátua da Liberdade foi mudado, então mostra basicamente um projeto que os alunos estão fazendo para fazer cada um fazer um monumento, entendeu? Então é basicamente um trabalhinho de escola qualquer. Outra cena que tivemos é uma cena que muitas pessoas estavam curiosas para ver, que essa cena ela envolve o irmão do Tom Holland, né? Que para quem não sabe, o ator que faz o personagem que o Homem-Aranha interage é o irmão do Tom Holland. Então aparece uma cena onde basicamente o irmão do Tom Holland ele tá correndo, ele é um ladrão, então ele tá correndo. Aí o Homem-Aranha basicamente pendura ele, entendeu? Ele basicamente pendura ele. E aí aparece uma senhora que fica falando não, que ele é jovem, que ele não pode fazer essas coisas, que mente adolescente não é bem desenvolvida e blá blá blá. E tem uma puta conversa, é estilo Homem-Aranha de Volta ao Lar, tá ligado? Tem uma puta conversa contraditória, duas velhas falando não, que ele é adolescente, que ele não pode fazer essas coisas e blá blá blá, que não sei o que. Ah, e o policial que tava indo atrás do ladrão, né? Ele falou, não, que não sei o que o meu filho tem 15 anos e é assim mesmo e tal, sendo que o Peter não tem 15 anos, né? Então fica nessa conversa. É estilo... Lembra daquela cena do Homem-Aranha de Volta ao Lar? Que o Homem-Aranha impede aquele ladrão de carros, que na verdade não era um ladrão de carros? Então é basicamente a mesma coisa, só que não tem o Stan Lee. Isso é bem triste. E ainda nós temos nessa cena uma parte em que um cara chega no Homem-Aranha e joga a tinta nele. Lembra daquela cena da versão original que aparece uma pessoa jogando tinta no Homem-Aranha? Aquela tinta verde lá que não sai? Então, é basicamente mostrando isso, só que ao vivo, entendeu? Sem ser uma filmagem que ele vê pela televisão, igual foi mostrado na versão original. Isso até que foi legalzinho, interessante, mas nada que vá, sabe, impactar. Tipo, nossa, cena nova, entendeu? Mas cadê as cenas com os 3 Homens-Aranhas, ô Marvel Man? Eu quero saber dos 3 Homens-Aranhas. Tem alguma cena extra com os 3 Homens-Aranhas? Tem alguma coisa gigante, alguma coisa incrível, alguma coisa impactante? Não. Bom, galera, como vocês devem lembrar, na Estátua da Liberdade lá, eu vou chamar os aranhas pelo nome dos atores, que aí todo mundo conhece melhor, né? Basicamente é o Tobey conversando com o Andrew sobre segundas chances. Tanto que o Andrew no começo ele fala, né? O Max ele era uma pessoa gente boa, que não sei o que, até que ele cai naquele tanque lá de guias elétricas. Aí o Andrew ele para assim e fala, nossa, eu queria poder ter mudado tanta coisa, eu queria poder, sabe, ter feito diferente em tantas coisas. Aí o Tobey fala, não, agora você tem uma segunda chance, que aí entra de novo esse tema do filme, de dar uma segunda chance e tudo mais. Aí é basicamente isso, não tem muita coisa não. E os diálogos, os novos diálogos dos 3 Homens-Aranhas não é grande coisa, é basicamente uma extensão daquela conversa, né, que todos os aranhas eles lançam teias pelo lançador, já que o Tobey é diferente, né? O Tobey ele tem teia orgânica, então é basicamente uma extensão desse diálogo. Nossa, como é que você se sente? Tipo, como que funciona? É basicamente uma extensão dessa conversa que eles tiveram a respeito da teia orgânica do Tobey. Então, é basicamente uma cena estendida, só que é basicamente só eles conversando sobre a teia orgânica do Tobey. Não tem um diálogo e tudo mais. O único ponto que eu achei novo é que na hora que o Andrew menciona o Rhino, ele fala, não, que eu lutei contra o cara meio rinoceronte. Aí o Tobey fala, isso é legal, isso é bacana, isso é legal. Aí o Andrew fala, não é legal não. Tipo, se você ver a versão original, você vai ver que não tem isso, mas nessa versão tem. Então, você vê que não é grande coisa, são só extensões dos diálogos, entendeu? Não é grande coisa, são só novas falas que eles adicionaram para cenas, entendeu? Não tem uma cena, nossa, épica com os 3 Homens-Aranhas novinha em folha, não, é um diálogo basicamente sobre eles falando da teia orgânica e blá blá blá. Então, se você tava esperando alguma cena tipo, nossa, incrível com sei lá, flashbacks e edições, essas coisas todas e efeitos, não, você não vai conseguir. Isso é só basicamente só eles falando sobre a teia orgânica do Tobey e tudo mais. Tem uma cena engraçadinha com o Andrew também nessa parte, que ele fala, não, que eu quero ver todos os buraquinhos, que não sei o que, dessa parte pegou meio mal o que ele disse.
I'm not the werewolf. I'm not the werewolf. Mas enfim, é basicamente isso. Não tem uma coisa muito grande assim. Agora você me pergunta, tem alguma cena da luta final, alguma cena nova? Não tem. Eu sinto muito, não tem uma cena nova com os vilões, não tem muita cena, não tem muitas coisas, né? Além disso, tinha muitas cenas que eu queria muito ver que eu achei que iriam aparecer nessa cena estendida. Por exemplo, eu achei que ia ter uma cena mostrando o Aranha do Tobey lutando contra o Duende Verde. Isso ia ser incrível, cara. Isso ia ser maravilhoso. Mas eles não... Sei lá, eu acho que eles não gravaram. E, bom, já que eles não gravaram, eles não podiam colocar, mas... Pô, se eles estavam planejando fazer uma versão estendida do filme, gravasse e colocasse depois, mas eles não fazem nem isso. Eu queria muito ver isso, mas eles não fazem isso, entendeu? Então isso me deixou muito triste, muito chateado. Eu queria muito ver muitas cenas de ação que, se você ver as artes conceituais do filme, você vai ver que ia ter muita cena de ação, que ia ter muita, entendeu? Que o Aranha do Tobey iria lutar contra o Duende Verde mesmo. E eu até achei que isso acontecia, mas quando não acontece, você fica tipo, mano, o que é isso? Entendeu? Tipo, o que tá acontecendo? Então, galera, é basicamente isso, entendeu? Tipo, se você tá esperando uma versão estendida completona, cheia de cenas, tanto de diálogo quanto de ação, uma versão estendida caprichada mesmo, você não vai encontrar. No máximo, a única coisa que você vai encontrar são falas novas adicionadas aos diálogos que já tinham na versão original. Então, o que você vai encontrar de cena nova é só diálogo, é só as cenas da escola, da Beth entrevistando, essas coisas todas. Não tem uma... Sabe, não tem uma versão... Essa versão ela não é uma versão cabulosa, entendeu? É uma versão comum, entendeu? Basicamente eles pegaram as cenas excluídas que teriam no DVD e no Blu-ray e colocaram no filme aqui como se fosse uma edição do KineMaster, entendeu? Foi uma coisa meio louca. Até porque no cinema que eu fui, eu não sei se isso é uma coisa que acontece de cinema para cinema, mas nesse diálogo que os três aranhas têm na Estátua da Liberdade, você vai perceber que uma hora o áudio do Tobey sai. Tipo, o áudio do Tobey, o Tobey tá falando e não sai o áudio. No lugar, sai o áudio do Tom. O Tom que tá falando em cima do Tobey e o Tobey tá falando assim, sabe, sem som. Então isso foi uma coisa que me incomodou muito. Eu não sei se é uma coisa de cinema, não sei se é algum problema na dublagem até, eu realmente não sei. Mas, cara, tipo, se isso é realmente da versão, eu tô muito decepcionado, porque, pô, a Sony levou muito tempo pra fazer essa versão estendida e quando chega essa versão estendida não tem muita coisa, entendeu? É basicamente o mais do mesmo. Não tem uma cena impactante que vá, como é que eu posso dizer, que vá acrescentar mais coisas na história do filme, alguma cena de ação nova. Não tem nada disso. É basicamente diálogos novos, falas novas, umas ceninhas de uns 2 segundos, uns frames de 2 segundos. É isso, essa aqui é a versão estendida do filme. E se você é como eu, que estava esperando uma versão estendida cabulosa assim, cheia de cena estendida, sabe? Cheia de cenas de ação novas, com diálogos novos, até que poderiam acrescentar mais na história do filme, cenas que poderiam acrescentar mais coisas no filme e tudo mais. Não, você não vai achar isso, é basicamente o mais do mesmo. Basicamente eles pegaram as cenas excluídas que iam ter nos DVDs e nos Blu-rays e colocaram aqui no filme original como se fosse uma edição para YouTube, entendeu? Então, se você é que nem eu, tava esperando uma versão estendida assim, completíssima, você não vai achar, infelizmente. Eu realmente achei que iam ter cenas novas que poderiam contribuir para a história evoluir ainda mais do que já evoluiu, cenas de ação novas. Os diálogos novos são legais, mas não é aquela coisa, tipo, você fala, pô, tipo, eu realmente paguei pra ver isso, eu realmente paguei pra ver só eles falando 2 palavras novas que não apareceram na versão original. Pô, aí é sacanagem, né? Mas enfim, tipo, além disso, eu acho que essa nova versão ela não é tão estendida assim. Eu acho que ela não deve ter uma duração tão grande assim. Por exemplo, o filme original, a versão original tem 2 horas e 28 minutos. Do jeito que as cenas dessa nova versão são, eu acho que, sei lá, o filme agora vai ter 2 horas e 30 minutos. E tipo, sei lá, né? Você fica, nossa, é só isso?
Ah, Marvel Man, você queria uma versão estendida de 3 horas? Deixa eu pensar. Sim, pô, é uma versão estendida do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Tem que ter mais cenas novas e não teve, entendeu? Ao invés de ter cenas novas pra acrescentarem na história do filme, alguma cena de ação nova pra contribuir pra história do filme, pra narrativa do filme, não, teve cenas extras dele na escola e teve umas 3 palavras novas que os personagens usaram em diálogos já feitos na versão original. Então, tipo, se você estava esperando uma coisa cabulosa, uma versão estendida, sabe, bem feita, caprichada, cheia de cenas novíssimas, eu acredito que pra você não vai valer a pena, entendeu? Eu acho que entre a versão original e essa versão estendida, eu realmente vou preferir a versão original, tá? Eu realmente prefiro a versão original muito mais do que essa versão estendida, porque realmente você que é que nem eu, que tava esperando cenas novíssimas, cenas incríveis, mas você não vai conseguir achar isso, infelizmente. E é bem chato, né? Porque a Sony levou muito tempo pra fazer essa versão estendida e chega e é só isso, entendeu? É basicamente o mais do mesmo, sabe? Se fosse Morbius, nossa, ia ter... Sabe qual que seria a versão estendida de Morbius? Ia ter 4 horas, irmão. 4 horas de cenas estendidas só com o Morbius. Se fosse o filme do Morbius, quê? Nossa! O filme ia ter 4 horas de cenas novas, cenas de ação novas, diálogo novo, que não sei o que. Se bobear, se a Sony, se fosse Morbius, até o Tony Stark ia aparecer no filme. De tão que eles adoram Morbius, de tanto que eles caprichariam com Morbius, entendeu? Pra relançar Morbius no cinema, todo mundo relança. Agora, pra fazer uma versão estendida no nome decente, ninguém faz. Nem pra gravar as cenas excluídas decentemente, pra depois colocar nessa nova versão aqui, eles não fizeram. Então, realmente é uma coisa bem decepcionante se você estava esperando alguma coisa nova, alguma coisa impactante, alguma coisa grande, entendeu? Mas se por algum motivo você quiser arrumar uma desculpa para ver o filme de novo no cinema, pode ver, pode ir lá, fica à vontade, tá? Mas não espere muita coisa dessa nova versão não, que não muda basicamente droga nenhuma da versão original. Inclusive, eu quero falar uma coisa aqui, que na primeira vez que o filme lançou eu não consegui ver no cinema, e dessa vez eu finalmente consegui ver, e foi uma experiência incrível, entendeu? Teve até cenas que, tipo, eu me emocionei e tal, cenas que eu já tinha visto, tipo, a morte da Tia May. Cara, eu assisti a morte da Tia May 2 vezes, e aí chega nessa aqui eu chorei. Por quê? Será que é porque eu tava no cinema, eu tava assistindo no cinema e não no celular? Bom, enfim, coisas cabulosas à parte. Mas então é isso, galera. Essa foi a minha interpretação, essa foi a minha review, basicamente, dessa nova versão de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, Spider-Man No Way Home. Eu quero falar mais uma coisa também. Eu não sei se é uma coisa que vai de cinema para cinema ou se é uma coisa que faz parte da versão mesmo, mas no comecinho tem um recado do Tom Holland, do Tobey e do Andrew falando sobre o filme, que eles agradecendo o filme e tudo mais. Isso eu achei bem bacana, e eu acho que nesse ponto até que salvou um pouquinho essa versão, entendeu? Mas de qualquer jeito, cara, eu realmente esperava mais, entendeu? Eu esperava mais. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Marvetman, um vídeo extra aqui pra vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe pra todo mundo e me siga no Instagram. E se inscreva nos canais parceiros também, caso isso não dê muito trabalho pra você. E aguarde que quarta-feira que vem ainda tem vídeo novo falando sobre o filme da Marvel. E é isso aí, galera. Até mais.